Há um momento em que você percebe que a escolha que todo mundo diz ser inevitável pode, na verdade, ser uma armadilha. Tenho 83 anos. Meu nome é Margarida. E há 6 meses, meu filho entrou na minha cozinha com uma pasta cheia de panfletos de asilos e me disse que precisávamos ser realistas. Realistas. Essa palavra terrível. Essa palavra que significa: desista, aceite, renda-se. Eu tinha acabado de chegar do hospital, quadril quebrado, 6 semanas de recuperação, ainda usando o andador. Olhei para aqueles panfletos, para as fotos de banco de imagens sorrindo, para as palavras: comunidade, cuidado, conforto. E senti minha garganta fechando, minhas mãos tremendo, pânico, pânico puro, porque eu já tinha estado lá. Já tinha morado por um mês, antes de fugir. Já tinha visitado minha amiga Doroteia no quarto dela no Recanto Vale Verde, quarto 147, onde ela senta, esperando morrer. Eu disse: tem que ter outra coisa. Porque se asilos são a única opção, se é lá que todo mundo acaba, se não há alternativa, então qual é o sentido? Qual é o sentido de sobreviver tanto tempo, de lutar para continuar independente, de viver só para acabar num quarto bege, com estranhos, me perdendo, dia após dia, até eu ser só? Quarto 302, leito A, velha genérica, esperando. Não, então depois que ele saiu, eu sentei, nesta mesa, nesta cozinha, onde moro há 40 anos, e tomei uma decisão. Eu encontraria outro caminho, qualquer outro caminho, mesmo que ninguém acreditasse que ele existia. Porque tem que existir, não tem? Comecei na manhã seguinte, terça-feira. Liguei para minha irmã Joana. Isso foi há 2 anos, antes dela morrer. Antes de eu perder a única pessoa que me entendia sem explicações. Contei a ela sobre o Davi, sobre os panfletos, sobre meu terror. Ela ficou quieta. Pausa longa. Então: Margarida, o que você quer que eu diga? Quero que você me diga que existe outra coisa, alguma outra opção. Outra pausa. Querida, não sei se existe. A maioria das pessoas, elas acabam nesses lugares, eventualmente. Mas você não é? Você não simplesmente desistiria e iria? Eu não sei, espero que não. Mas se eu não pudesse mais cuidar de mim mesma, se estivesse sozinha, se meus filhos estivessem preocupados, não sei o que mais faria. Desliguei, me sentindo sem esperança, desesperada, sozinha, se a Joana, independente, forte, inteligente Joana, se ela não conhecia alternativas, então talvez não existissem, mas eu não podia aceitar isso, não aceitaria isso. Então continuei procurando, perguntando, olhando, desesperada, mulher da igreja, Helena. Encontrei com ela na biblioteca, quinta-feira, mencionei, casualmente, tentando não parecer, desesperada, patética. Ela me olhou, pensativa, então disse: minha mãe não foi para um asilo. Meu coração saltou. Não foi? Não, ela está em algo chamado residência familiar para idosos. É, diferente, completamente diferente. O que é isso? E Helena explicou. A mãe dela mora numa casa normal, num bairro normal, com 5 outros idosos. E uma mulher chamada Maria que mora lá também, cuida deles. Não uma instituição, não um estabelecimento. Só uma casa, que por acaso tem ajuda. Posso ver? Perguntei, imediatamente, desesperadamente. Helena sorriu. Vou arranjar. Fui no sábado. Davi me levou, relutantemente, ceticamente, à casa. Rua das Acácias, pintura branca, janelas azuis, jabuticabeiras no quintal. Parecia todas as outras casas do quarteirão. Nada de institucional, nada médico, nada. Bege. Helena nos encontrou, a mãe dela, Doroteia. Doroteia diferente. Não minha amiga no Recanto Vale Verde, sentada na sala, fazendo palavras cruzadas. A mulher que administrava. Maria, filipina. Uns 50 talvez, olhos calorosos, sorriso verdadeiro.
Nos recebeu como convidados, como pessoas, não inspetores, não potenciais clientes. A sala tinha sofás de verdade, gastos, confortáveis, fotos nas paredes, plantas, um gato, dormindo numa mancha de sol. Quando um asilo tem um gato, cozinha, Maria cozinhando, frango adobo, cheiro de comida de verdade, não refeitório, não institucional, de verdade. Doroteia levantou os olhos das palavras cruzadas. Vão ficar para o almoço, não pedindo permissão, só, presumindo, como uma pessoa, numa casa, convidando visitantes. Não queremos incomodar, eu disse. Não é incômodo, Maria sempre faz a mais. Maria me mostrou os quartos, 6 deles, pequenos, mais privativos, camas de verdade, não camas de hospital, seus próprios móveis, suas próprias coisas, suas próprias fotos. Todo mundo tem seu próprio espaço, Maria disse, seu próprio quarto. Podem fechar a porta, ter privacidade. É a casa deles. Quanto isso custa? Davi perguntou, sempre prático. 4.000 por mês. O rosto do Davi, calculando. Isso é, metade do que os asilos cobram. Sim, somos menores, familiar, sem custo corporativo, só. Cuidado. Conheci os outros, durante o dia. Roberto, 86, assistindo um jogo. Alice, 79, lendo no jardim. Tomás, 90, cochilando na poltrona. E eles pareciam normais, como pessoas, vivendo suas vidas, não pacientes, não residentes, não gerenciados, pessoas. Saímos 2 horas depois, Davi quieto, eu, pensando, processando, esperançosa. O que achou? Finalmente perguntei. Ele deu de ombros. É legal, mais legal do que eu esperava. Mas mãe, ainda é, deixar sua casa, se mudar, recomeçar. E lá estava, a coisa que eu não conseguia superar. Não conseguia aceitar, mesmo que a casa da Maria fosse acolhedora, humana, gentil, melhor, muito melhor que o recanto Vale Verde. Ainda significava deixar esta casa, esta cozinha, esta varanda, esta vida. E eu não estava pronta, não sabia se estaria algum dia. Então continuei procurando, continuei buscando, desesperada por algo, qualquer coisa que me deixasse ficar. Encontrei algo online. Uma semana depois, cohousing para idosos. Li sobre isso, por horas. Lugar no interior de São Paulo. Vila Idade Prata. Idosos, morando juntos, mas independentemente, cada pessoa, próprio apartamento, própria cozinha, própria porta da frente, próprio espaço, mas compartilhado, áreas comuns, cozinha grande para refeições em grupo, jardim, oficina, biblioteca, e eles, os próprios residentes, projetaram, administravam, tomavam decisões juntos, sem corporação, sem empresa de gestão, sem dono, só pessoas, construindo comunidade. Mulher num depoimento disse algo que ficou comigo. Não estou sozinha, mas não sou supervisionada. Não estou isolada, mas não sou gerenciada. Estou só, vivendo, com vizinhos. E eu pensei, sim, isso é o que eu quero. Liguei, fiz perguntas, obtive informações, fiquei empolgada. Então, fiquei realista. Mais próximo, 4 horas de distância. Custo de entrada, R$100.000. 100 mil, isso é, a maior parte das minhas economias. Quase tudo que o Ricardo me deixou, tudo que tenho, para emergências, para sobrevivência, mais taxas mensais, R$2.500 e 4 horas de distância, daqui, da Sara e da Emma, da minha varanda, de tudo que conheço. Sentei com essa informação, por dias, não consegui decidir, não consegui me comprometer, não consegui deixar ir. Fiz uma lista, como se tivesse 20 anos. Prós e contras. Prós: comunidade, independência, segurança, conexão, propósito. Contras: caro, longe, desconhecido, deixar tudo. E esse último, deixar tudo, pesava mais que todos os prós, porque tenho 83 anos e recomeçar num lugar novo, com pessoas novas,
novas rotinas. Parecia desistir, render-se, admitir, não aguento mais. E eu não estava pronta. Ainda não, talvez nunca. Mas continuei procurando. Porque tinha que haver algo entre asilo e cohousing. Algo acessível, perto possível. Encontrei. 3 semanas depois, modelo vila. E isso mudou tudo. Porque você não se muda para lugar nenhum. Você fica na sua casa, seu lar, sua vida, exatamente onde está. Mas você entra numa organização de associados sem fins lucrativos que te conecta com voluntários, com ajuda, com comunidade. Precisa de carona para o médico. Liga, alguém te leva. Precisa de ajuda com compras. Liga. Alguém compra com você, precisa de alguém para trocar uma lâmpada, consertar uma porta, entender seu computador. Liga, eventos sociais, cafés da manhã, clubes de leitura, caminhadas, palestras. Tudo isso baseado em você fica em casa, você fica independente, mas você não está sozinha. Taxa anual, R$ 500. 500, não 5.000, não 100.000, 500. Encontrei uma, Vila Ribeirão, 40 minutos daqui. Liguei. Mulher atendeu. Nancy, 62, voz energética, real, humana. Contei a ela tudo, a queda, os panfletos, o terror, a busca, o desespero. Ela ouviu, não interrompeu, não julgou, só ouviu. Então, e você quer ficar em casa? Sim. Então vamos fazer isso funcionar. E eu chorei, ali mesmo, no telefone, com uma estranha, porque alguém, finalmente, alguém disse, sim, você pode ficar em casa, vamos descobrir como. Entrei, 1 semana depois, R$ 500, depósito feito. Recebi um pacote de boas-vindas, lista de membros, lista de voluntários, calendário de eventos, número de telefone para ligar, a qualquer hora. 1º mês. Não liguei, não pedi ajuda, não queria. Incomodar, ser necessitada, ser fardo. Fui a um evento, café da manhã, biblioteca, 10 idosos, sentados, conversando, rindo. Homem chamado Eduardo. Contou uma história sobre o neto, ensinando-o a usar o Zoom. Todos riram, entendendo. Frustração compartilhada, humor compartilhado. Mulher chamada Catarina, falando sobre seus tomates, como suas costas doíam. Mas ela não podia parar de fazer jardinagem. Não pararia. E eu sentei, ouvi, pertenci. Não como alguém que precisava de ajuda, mas como pessoa, vizinha, humana. 2º mês. Liguei. 1ª vez. Precisava de carona. Consulta médica. 5ª de manhã. Voz no telefone. Claro, Maria vai te pegar às 9h30. Maria diferente. Não a da residência familiar. Voluntária da vila, professora aposentada. Ela veio, na hora, sorrindo. Falou comigo como uma pessoa, não uma paciente. Me levou, esperou, me trouxe de volta, recusou dinheiro. Não é assim que a vila funciona. Ajudamos uns aos outros. Mas eu não ajudei você, não fiz nada. Ela sorriu. Você vai, quando puder. Esse é o ponto. Todos ajudamos, quando podemos. 3º mês. Sara, minha vizinha, teve uma emergência. Crise no trabalho. Não podia pegar a Emma na escola. Me ligou, frenética. Margarida, sei que estou pedindo muito, mas você poderia. Tem alguma forma. Vou buscá-la, não se preocupe. Mas você está, seu quadril. Não quero que você. Vou ligar para a vila. Eles vão ajudar. Liguei para a Nancy. Expliquei, ela disse. Vou buscar a Emma, levar até você. Você cuida dela até a Sara chegar em casa. E foi o que aconteceu. Nancy pegou a Emma, trouxe para minha casa. Sentamos na varanda, fizemos lição de casa, comemos biscoitos e tomamos suco. Esperamos a Sara. E eu me senti útil, necessária, parte de algo, maior que eu mesma. Foi quando comecei a escrever. Tudo isso. Cada opção que encontrei, cada alternativa que descobri, residências familiares, onde estão, quanto custam, o que procurar, o que perguntar, comunidades de cohousing, onde existem, como funcionam,
para quem são boas, para quem não são, modelos de vila, como encontrá-los, como se juntar, como usá-los, como construir o seu próprio. Porque percebi, enquanto procurava, desesperada, apavorada, sozinha. Eu não estava sozinha. Milhares de idosos, milhões talvez, todos procurando, todos apavorados, todos pensando, asilos são a única opção. E não são, não são. Coloquei tudo num livro, o Código da Liberdade, tudo o que aprendi, tudo o que gostaria que alguém tivesse me contado. Lancei há 3 semanas e as pessoas estão lendo, as pessoas estão usando, as pessoas estão escapando. Mulher chamada Suzana, de Goiânia, me mandou e-mail. Li sua sessão sobre modelos de vila. Encontrei um em Aparecida de Goiânia. Entrei semana passada, já me sinto menos invisível. Homem chamado Roberto, Paraná. Mostrei para minha filha o capítulo sobre residências familiares. Vamos visitar 3 meses que vem. Ela finalmente parou de pressionar por asilos. Mulher chamada Patrícia, Minas Gerais. A sessão de cohousing. Tenho 72. Entrando num grupo construindo um. Seu livro me deu permissão para sonhar de novo. E eu choro. Lendo esses e-mails, essas mensagens, porque eles estão encontrando opções, caminhos, saídas, caminhos que eu gostaria que a Doroteia tivesse conhecido, antes do Recanto Vale Verde, antes do quarto 147, antes dela desaparecer. O livro está no comentário fixado, está tudo lá, toda a pesquisa, todas as opções, toda a esperança. Ainda posso tirar do ar, ainda apavorada, de julgamento, de pessoas acharem que sou tola, presunçosa, errada. Mas por enquanto está lá, porque a Suzana precisa, o Roberto precisa, a Patrícia precisa e talvez você precise também, porque aqui está o que aprendi. Por tudo isso, toda essa busca, toda essa luta, não há resposta perfeita, nenhuma solução que conserta tudo, nenhum caminho sem concessões, residências familiares, acolhedoras, humanas, gentis, mas ainda, deixar sua casa, viver pelo horário de outra pessoa, mesmo horários gentis, cohousing, comunidade, independência, lindo, mas caro, frequentemente longe, requer, recomeçar. Modelo vila, acessível, fica em casa, conectado, mas não é, cuidado total, não se você precisa, de ajuda constante, monitoramento o tempo todo, cada um, melhor que asilos, muito melhor, mas não, perfeito. E eu acho que está tudo bem. É a vida, escolhas imperfeitas, concessões, compromissos, você só escolhe aquela com a qual pode viver, aquela que te deixa manter a maior parte de si mesma. Para mim, agora, é aqui, esta casa, com minha associação da vila, com as mensagens diárias da Sara, com as visitas da Emma, não é perfeito, ainda estou sozinha, ainda assustada às vezes, ainda há uma queda de distância de tudo mudar, mas é meu, minha escolha, minha vida, meus termos. E se o dia chegar, quando eu não puder mais fazer isso, quando a vila não for suficiente, quando eu precisar de mais, talvez eu considere a casa da Maria, aquela cozinha acolhedora, aquelas pessoas reais, cuidado em escala humana. Mas não um asilo, nunca o Recanto Vale Verde, nunca o quarto 302, nunca esse apagamento, nunca esse fim. Contei ao Davi. Tudo isso, mês passado, mostrei a ele minha associação da vila, minha pesquisa, minhas alternativas, meu plano. Ele ouviu, realmente ouviu, pela primeira vez. Então ele disse: "Mãe, isso é realmente muito bom. Eu não sabia que essas coisas existiam. A maioria das pessoas não sabe. Esse é o problema. Posso ler seu livro? O que você escreveu?" Dei a ele uma cópia. Ele leu. Uma semana depois, me ligou. Isso deveria ser, não sei, leitura obrigatória para todos acima de 60, todos com pais envelhecendo. Você acha mesmo? Sim, porque eu só conhecia asilos. Achei que era isso, que era a única opção, e eu estava me preparando.
para te convencer, para te forçar se fosse preciso. Eu sei, sinto muito, por não procurar mais, por não saber. Você sabe agora, é isso que importa. E algo mudou entre nós, não consertado, não curado, mas mudado, melhor. Ele me vê agora, não como um problema, não como uma paciente em espera, mas como uma pessoa fazendo escolhas, construindo uma vida, mesmo aos 83, especialmente aos 83, porque se você para de escolher, para de lutar, para de construir, então você já está naquele quarto bege, naquele corredor bege, esperando, e eu me recuso, absolutamente me recuso a esperar. Estou vivendo, ainda escolhendo, ainda construindo, nesta casa, nesta cozinha, nesta vida, não perfeita, não fácil, não, sem medo, mas minha. Penso naquele verão de 74 às vezes, quando eu tinha 32, achava que envelhecer significava diminuir o ritmo, se aposentar, asilos, do jeito que todo mundo fazia, nunca imaginei. Isso, essa luta, essa pesquisa, essa recusa em aceitar o inevitável. Mas estou feliz, tão feliz por ter lutado, procurado, recusado, porque encontrei alternativas, opções, caminhos. E agora? Agora estou compartilhando, para que outros também possam encontrar, antes que seja tarde demais, antes que assinem papéis, antes que desistam, antes que desapareçam. Sou grata por esta vida, imperfeita como é, por esta casa, pela Sara e Emma, pela vila, pelas escolhas, pela luta, grata até por o medo, o desespero, a busca, porque me levou aqui, a este momento, este entendimento, esta paz, não resignação, paz. Há uma diferença. Resignação é aceitar o que você não quer, desistir, ceder. Paz é aceitar o que você escolheu, o que você construiu, pelo que você lutou. Tenho paz, finalmente, aos 83. Tenho paz. Obrigada por sentar comigo, por ouvir isso, esta jornada, esta luta, o livro, o Código da Liberdade. Está tudo lá. Link no comentário fixado. Residências familiares, co-housing, vilas, tudo. A Suzana está lendo, o Roberto está lendo, a Patrícia está lendo, e eles estão mudando suas vidas, escolhendo seus caminhos, construindo seus futuros. Ainda posso tirar do ar, ainda nervosa, sobre exposição, sobre julgamento, sobre ser, visível demais, mas por enquanto está lá, se você precisar, se você está procurando, se você está apavorado, se estão te dizendo, asilos são a única opção. Não são, eu prometo, não são. Se você quiser sentar comigo de novo, estarei aqui, ainda em casa, ainda escolhendo, ainda lutando, ainda eu mesma. Cuide-se, o que quer que isso signifique para você.